Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate, com mais um giro de notícias, aonde vamos mais além do que se pode ver no que está escrito. Mostramos as entrelinhas, o que está oculto por trás de cada matéria. Trazemos para vocês informações relevantes e importantes do Brasil e do mundo, e como cada uma delas afeta a sua vida. E no programa de hoje teremos Folha de São Paulo. Gastos do governo pressionam a inflação. Câmara versus STF. Um novo episódio nessa batalha. E qual será o futuro da direita? Qual caminho tomarão em 2026? Essas e outras notícias você verá agora, logo depois da nossa vinheta. Fique aí conosco. Folha de São Paulo constata o óbvio: gastos do governo pressionam a inflação. Apenas para lembrar, nós já trouxemos isso alguns programas atrás. Já havíamos falado disso quando tratamos do aumento da taxa de juros pelo Copom, que era justamente esse o componente que levou a esse aumento na taxa de juros. Porém, agora, uma grande mídia trouxe essa informação, relevante e importante. Só vamos fazer aqui uma pequena correção. Afinal de contas, inflação de fato é quando o governo imprime dinheiro, coloca mais moeda em circulação, e a sua consequência, o aumento de preços, vem em seguida disso. Portanto, aqui não tratamos somente de inflação, mas daquilo que pesa no seu bolso, daquilo que prejudica a vida do povo, o aumento dos preços generalizados. E isso só acontece pelo desgoverno, por falta de controle, por falta de uma política monetária e fiscal responsável. Afinal de contas, responsabilidade é algo que passa longe do governo Lula. Afinal de contas, ele não é responsável por nada. Mas, importante lembrar, as críticas começam a surgir, começam a vir de todos os lados. Estadão, Folha de São Paulo. Quanto tempo até a Globo também se manifestar agora contra o governo? Bom, talvez a Globo não o faça, né? Ela tem 300 milhões de razões para não criticar o atual governo. Mas a verdade é que o óbvio começa a ser visto. Até aqueles que um dia o defenderam já não têm mais como argumentar. Afinal de contas, está aí para todo mundo ver os erros e as besteiras que esse governo vem fazendo. É trapalhada atrás de trapalhada, metendo o pé pelas mãos a todo instante. E essas trapalhadas levam a esses aumentos de preços, que vão prejudicar os mais pobres, aqueles que eles juram defender, mas que geralmente são os primeiros prejudicados. Esse não é um governo de todos, é um desgoverno para o país. Por falar em desgoverno ou desserviço, a batalha entre Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal continua, ganhando mais um capítulo no dia de hoje. Conforme antecipamos no vídeo da manhã, a atitude do ministro Alexandre de Moraes e do STF em se opor à decisão tomada pela Câmara geraria um conflito de interesses, poderia gerar um conflito institucional e que, ao que tudo indica, vem se acirrando e de fato vai acontecer. Lembre-se, nós já havíamos falado sobre isso. Diante de tantos abusos cometidos pelo STF e pelo senhor Alexandre de Moraes, foi apresentado na data de hoje um projeto de lei para retirada do Código de Processo Penal a proteção ao Estado de Direito, e ele passe a ter contornos na Constituição, pois ao estar no Código de Processo Penal, ele abre margem para muitos juízes, para muitas interpretações. A intenção aqui não é só atacar os processos do 8 de janeiro, mas criar uma segurança jurídica para o país, que vive o completo caos, com leis voltando para prejudicar, fazendo tudo aquilo que não se pode, juízes atropelando o processo, juízes interferindo nas leis, juízes invadindo competências da Câmara, do Senado, juízes cometendo abusos de autoridade. A ideia aqui é trazer uma lei clara, específica e objetiva e acabar com essas interpretações
que afinal de contas, cada um pode fazê-la como bem entender. E por falar em interpretação, foi justamente isso que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para levar o processo para os seus amigos da primeira turma e questionar a decisão da Câmara. Mas ora, será que eles têm o dom da verdade? Eles são os donos de tudo? Somente a interpretação deles é que vale? Afinal de contas, interpretação cada um tem a sua. E um processo aprovado por 315 deputados não me parece ter uma interpretação equivocada, como disse o ministro. O que no fundo ele quer é manter o poder para si, invadir as competências e governar sem votos. Afinal de contas, ele não foi eleito para nada. Foi colocado lá por Michel Temer. E essa medida da Câmara é extremamente importante, pois traz à luz da realidade a discussão e coloca todo mundo a par do que deve ser feito, trazendo mais segurança e limites para a atuação de cada agente, o que não vemos acontecer hoje em dia. Como se essa batalha travada contra a Câmara não fosse suficiente, o STF vive uma crise ainda maior, vive uma crise de desconfiança. Afinal, a maioria dos brasileiros já não acredita mais na instituição. E é um direito do povo não acreditar. Viu, seu ministro? Viu, Alexandre de Moraes? Podemos sim duvidar e questionar os atos da casa, sobretudo as do senhor, que age como um ditador, que age como se vivesse na Idade Média, como se fosse um inquisitor, dono da verdade. O único período na história e únicas pessoas que agem como o senhor age são ditadores, tiranos. Mas como se tudo isso não fosse suficiente, o jornalista português Sérgio Tavares trouxe ainda mais informações a respeito do caso PCC e apresentou provas que ele foi perseguido por essa quadrilha, uma quadrilha internacional. E que, lembremos, não vamos deixar esquecer, o governo Lula se recusa a classificar como terroristas. O jornalista, após começar a denunciar Alexandre de Moraes, trazendo à tona as denúncias de Eduardo Talhaferro, o qual temia pela sua vida, o qual tinha medo de morrer a mando de Alexandre de Moraes pelas mãos do PCC. Começou a ser perseguido por este grupo, recebendo inclusive mensagens por pessoas se passando por representantes de Elon Musk e tentando armar uma emboscada para ele nos Estados Unidos. Mas ele percebeu a tempo e não caiu nessa pegadinha. Além dessas provas, ele relembrou as atitudes de Gilmar Mendes, o qual foi responsável por soltar vários criminosos, inclusive líderes do PCC. Enquanto agem com mão de ferro com manifestantes do 8 de janeiro, criminosos de verdade saem pelas portas da frente, sob as bênçãos do STF. E podemos sim, como o jornalista português levantou essa dúvida, também questionarmos: teria o STF ligação com o PCC? Teria o STF ligação com criminosos? Isso deveria ser investigado, e investigado urgentemente. Cadê os senadores da República? Os senadores que devem agir nesse momento. Vou bater nessa tecla mais uma vez. É obrigação dos senadores agirem. É obrigação da Câmara investigar essas denúncias, pois isso é muito grave. Colocar ministros do Supremo Tribunal Federal com vínculos ao crime, isso nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo e tem que ser desvendado. Se isso for verdade, os culpados têm que pagar, têm que irem para a cadeia, e são verdadeiros criminosos, enquanto o país sangra e sofre, enquanto o povo luta calado, sem direito à defesa, sem poder se manifestar, devem ser investigados, e se culpados, devem pagar. Como se isso não fosse suficiente, ainda tem mais. O STF ignora a lei de transparência e não divulga quais ministros viajaram com os aviões da FAB e por quais motivos. Ora, ministros, se a transparência, se os senhores são os donos da verdade, o que tanto tem a esconder? Essa agenda deve ser pública, isso deve ser divulgado, isso deve estar aí para todos nós sabermos. Ou o que os senhores têm tanto para esconder? Será que é como o Ministério da Justiça que recebeu a dama do tráfico? Estão indo visitar os amigos também? Será que estão indo visitar os amigos que o Sérgio Tavares denunciou? Por que tanto a esconder?
Por que não abrirem isso logo? Por que não seguirem a lei? Por que não respeitarem a lei? O Brasil é uma vergonha, é um paraíso de corruptos. O Brasil é o paraíso para os criminosos. Afinal de contas, se nem os guardiões da lei, se nem os senhores da verdade, ministros do STF, magnânimos, soberanos, aqueles que tudo sabem, não respeitam a lei, quem irá fazê-lo? O governo? Já vimos que não. Ministros, deem o exemplo. Todos. Divulguem as agendas, divulguem as suas viagens nos aviões da FAB. Afinal de contas, essas viagens são pagas com o dinheiro do povo e o povo merece saber. Ainda que nem todos tenham a coragem de cobrar, nós estaremos aqui diariamente cobrando, ministro. Divulguem essas informações. E, como citado anteriormente, Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico amazonense, quem visitou integrantes do Ministério da Justiça por 2 vezes no ano de 2023, veja bem, depois de um ministro da Justiça visitar uma favela dominada pelo tráfico, favela na qual, se você entrar por engano, tem grandes chances de ser baleado e morrer. O ministro da Justiça andou por lá calmamente, muito provavelmente com as bênçãos dos traficantes. Quem intermediou e quem negociou isso, infelizmente nunca saberemos, porque transparência não é o forte desse governo. Muito pelo contrário, o forte deles é lidar com criminosos. E no ano de 23, a dama do tráfico esteve 2 vezes falando com integrantes do Ministério da Justiça. E hoje, depois de ser condenada, está há mais de 100 dias desaparecida. Enquanto o STF prende a dama do batom, a dama do tráfico, a líder de criminosos, segue por aí, solta, livre e leve. Afinal de contas, é crime no Brasil sujar estátua com batom. Traficar talvez seja permitido, né? Como nós falamos anteriormente, se você estiver do lado certo, aí talvez possa. E por falar em estar do lado certo, a Advocacia Geral da União, na figura de Jorge Messias, ou Bessias, que ficou conhecido lá no passado, aquele mesmo, Messias da Dilma, ele age mais como um advogado do Lula do que como um defensor do país. O que não seria de se estranhar, afinal de contas, o Lula já colocou um amigo no STF, o seu advogado pessoal. Seu advogado pessoal, repito, no STF. Isso foi a primeira vez que aconteceu na história do mundo. Não é só do Brasil. Não estou aqui para questionar a qualificação de Cristiano Zanin, mas é uma vergonha. Ainda que não seja ilegal, é imoral ele estar naquela posição. E agora, ao passar do tempo, a Advocacia Geral da União, ao invés de defender os interesses do país, age de forma inescrupulosa para defender o Lula, para defender o seu irmão e defender os integrantes do governo. Jorge Messias, o senhor é defensor do país, é o defensor do Estado, é quem deve proteger a nação, e não bandidos, e não corruptos, ainda que tenha sido indicado por eles. Bom, mas sempre esteve envolvido com eles, né? Vamos esperar o que desse cidadão? Esteve envolvido nos escândalos do governo Dilma, está envolvido agora nos escândalos do governo Lula. Afinal de contas, escândalo e PT parecem serem 2 faces da mesma moeda, andam lado a lado, andam de mãos dadas. E, por falar em escândalos, os Correios fecharam o ano de 2024 com mais de 2 bilhões de reais em déficit. Fecharam as contas no vermelho. Eu só não entendi ainda se isso foi uma homenagem ao PT ou à camisa nova da seleção brasileira. Afinal de contas, no governo anterior, depois de muito lutar, a instituição dava lucros e, adivinhem só, fechava no azul. Talvez seja só uma coincidência. Mas com isso, quem está pagando a conta é o trabalhador. São os funcionários da instituição que estão perdendo benefícios e direitos adquiridos, tendo férias canceladas. Afinal de contas, assim a instituição consegue economizar um dinheiro, pois, como sabemos, tem os encargos e encargos pesados no Brasil.
Mas o que devemos nos atentar é que bastou o PT retornar ao poder para que as empresas estatais começassem a dar prejuízos e estarem envolvidas novamente em corrupção. Talvez seja esse o grande motivo do PT ser contra as privatizações, pois quanto mais empresa estatal tiver, mais puxadinho, mais um cabide de emprego ele terá e mais fontes para corrupção. Empresa estatal só serve para isso, para gerar corrupção no país, para desviar dinheiro do povo. E tá aí, os Correios é mais uma prova disso, fechando no vermelho e dando prejuízo bilionário. E sabe quem vai pagar esse rombo? Você, eu, todos os trabalhadores, todos nós, todos que pagam impostos. Esse dinheiro vai sair do nosso bolso. Basta, é preciso pôr um fim nisso. Já estamos cansados de tanto pagar. Está na hora do governo estar ao nosso lado. E parece que não vai ser com esse. Estejamos atentos. E por fim, para terminarmos esse nosso giro de notícias, agora vamos discutir um ponto-chave. Ciro Nogueira, ex-ministro do governo Bolsonaro, concedeu entrevista à revista Oeste, onde ele criticou o governo Lula. Bom, isso não é preciso muito, né? Vamos fazê-lo aqui todos os dias. Enquanto estiverem cometendo erros, estaremos aqui apontando e criticando. Se um dia acertarem, também falaremos, mas eu duvido muito que isso vá acontecer. E além disso, ele falou sobre o futuro da direita no Brasil, que vê sim ainda uma esperança do presidente Jair Bolsonaro ser candidato em 2026, e é na figura dele que está centrado todo o apoio. Porém, caso isso não seja possível, afinal de contas, o ex-presidente ainda está inelegível até o ano de 2030. Aí, os esforços se concentrariam em criar uma coalizão única e juntar os principais nomes de centro-direita numa bandeira. E isto é extremamente importante de se fazer. Independente do presidente Bolsonaro ser ou não o candidato, está na hora de políticos deixarem o ego de lado. Está na hora de sentarem à mesa. Pois sim, centro-direita tem nomes excelentes e podemos ter um futuro maravilhoso nesse país. Afinal de contas, Ratinho Júnior do Paraná, Jorginho Melo de Santa Catarina, Tarcísio de Freitas em São Paulo, Ronaldo Caiado no estado de Goiás, Romeu Zema em Minas Gerais e o fenômeno Nicolas Ferreira, que infelizmente ainda não tem idade para concorrer para presidente, mas que, se bem unida, essa direita tem potencial para governar o Brasil por muitos anos, colocar o país no trilho e fazer decolar de vez, fazer com que o Brasil deixe de ser o país do futuro, o eterno país do futuro, e passe a ser o país do presente, presente de milhões prósperos, o presente de uma população que tanto anseia por melhoras, por um crescimento sustentável, um presente de liderança mundial para o Brasil. É claro, não estou falando de maior economia do mundo, mas sim de um papel de destaque, de um papel de força, onde possa sentar na mesa com os grandes, sentar de fato com os líderes globais e não lamber as botas de ditadores como o governo Lula vem fazendo. Portanto, é momento da direita sentar e conversar, deixar os egos de lado, se reunirem para discutir esse futuro, traçar um plano e colocar os melhores nomes para as disputas, a fim de garantirmos muitos anos para esse país, muitos anos de prosperidade, de melhoras, de evolução, pois o Brasil tem sim potencial para estar entre os líderes globais. E dentre esses nomes, Tarcísio de Freitas já vem atuando de maneira muito forte e muito importante. Ele acaba de elevar o salário mínimo no estado de São Paulo para R$ 1.800, ou seja, quase 20% acima do salário mínimo nacional. Um importante ganho, um importante avanço para os trabalhadores do Estado. E ele vem forte, se coloca como um potencial candidato a presidente, se não em 2026, talvez para 2030, ou até mesmo como um vice-presidente de nome forte, de presença marcante. Afinal de contas, aonde esteve atuando, fez muito bem feito, seja como secretário e ministro de Bolsonaro, seja agora no governo do estado de São Paulo. São Paulo agradece, Tarcísio. São Paulo te dá os parabéns, pois o senhor tem sido um excelente governador para o estado.
E essas foram as principais notícias de economia, política, atualidades que afetam a sua vida. Espero que tenham gostado, que tenham chegado até o final desse vídeo. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe aqui nos comentários o que mais você quer ver, aquilo que você quer saber e aprender, que traremos um vídeo especial. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E amanhã, nesse mesmo horário, temos um vídeo novo. Fiquem atentos. Um abraço e até o próximo vídeo.